Oremos. Deus de infinita misericórdia, que pela paixão de Cristo nosso Senhor destruíste a morte, herança do antigo pecado, transmitida a todo o género humano, fazei que, renovados à imagem do vosso Filho, assim como pela nossa natureza levamos a imagem do homem terrestre, levemos também, pela vossa graça, a imagem do homem celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo, subirá, elevar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista muitos se encheram de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano. Assim se hão de encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto. Pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do meu povo. Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio dos malfeitores. Embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprova ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura. Viverá longos dias, e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos
e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prémio, e terá parte nos despojos no meio dos poderosos. Porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores. Tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento, e tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia lá um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes, sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com archotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que iria acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriram as palavras que ele tinha dito: Daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco, mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus
apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido o sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então outro discípulo, conhecia o sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas. Por causa do frio, tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu: Falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse, e não disse nada em segredo. Porque me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bofetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: Se falei mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, porque me bates? Então Anás mandou Jesus maniatando ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram então: Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Então, eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não te entregávamos. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não vos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então, tu és rei. Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma. Mas vós estáis habituados
a que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-lhe na cabeça e envolveram Jesus num manto púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes, sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu: Nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lagedo, em hebraico Gabatá. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram. À morte, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Replicaram-lhe os príncipes sacerdotes: Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado. E eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escolheu ainda um letreiro e colocou no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes sacerdotes judeus: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura. Era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns para os outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. E estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas e Maria Madalena.
Ao ver a sua mãe e o discípulo pregante, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam uma cana, uma esponja embebida em vinagre, e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade para que também vós acreditais. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que desprezzaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 liras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-o em ligaduras juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. Num local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Esta é para nós hoje
palavra da salvação. Então, uma palavra muito simples, antes de mais nada, de boas-vindas. Sobretudo, já não falo tanto a estas 4 irmãs que estão aqui connosco, as missionárias reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, que têm aqui uma casa, o patronato de Nossa Senhora das Dores, onde vão desempenhando também o seu ministério, onde vão desempenhando também o seu carisma, onde vão, de facto, lidando com os mais novos e com os mais velhos, e também uma palavra para o nosso organista e também para os meus colegas, o Padre Pimenta, arcipreste de Águeda, e o Padre Paulo Bandeirinho, que é pároco em Aguada de Cima, em Belasaina do Chão e também em Agadão, além do Padre Pimenta, como já referi, que além de ser preste é também pároco da Trofa, de Lamas, do Boga e de Segadães. Obviamente que não posso esquecer os meus paroquianos, que quer daqui, desta terra onde me encontro neste momento, a paróquia de Travassou, quer os da paróquia de Ós da Ribeira, quer também os da paróquia de Espinhel. Deixai que eu vá mais longe e também uma palavra de simpatia àqueles que habitualmente estão não só no nosso país, de norte a sul, mas também àqueles que estão mais longe, particularmente no Brasil, particularmente na França, ainda também na Suíça e no Canadá e, sobretudo, hoje, especialmente para aquela que está na Islândia. Sejam todos bem-vindos. Eu não queria estar a demorar-vos muito, mas também com franqueza, é sempre muito complicado quando encontramos leituras que são já conhecidas, ou vamos sempre bater no mesmo, ou então acabamos por ficar um bocado impotentes perante a situação e que se nos coloca. Eu iria apenas dizer 2 ou 3 coisitas, espero que sejam rápidas. A primeira tem a ver com o facto de estarmos aqui a celebrar esta Sexta-feira Santa. Jesus morreu pela hora noa ou pela hora nona, pelas 3 horas da tarde, mais coisa, menos coisa, e por isso aqui estamos nós também a representar. Representar não no sentido de quem está a fazer teatro, mas a tornar presente. A representar no sentido etimológico do termo, a tornar presente hoje e no hoje e para hoje este acontecimento de Jesus. Por isso é muito fácil ter pena deste homem bom, porque ele de facto até foi um homem bom. E além do mais, além de ser um homem bom, foi também e estava também inocente. E é fácil, por isso, ter pena deste homem bom. Mas eu não sei até que ponto é que esta nossa pena acaba por minimizar um pouco, ou até se calhar muito, a ideia e a visão que nós temos desta dádiva que este Jesus fez ao dar e ao se dar, ao dar-se por inteiro. Porque no fundo, se calhar começamos a pensar, eu às vezes penso, eu estou a dizer isto, eu às vezes penso, bom, mas ele também mesmo assim sofreu muito, pregado na cruz, esse castigo, esse suplício era só para os principais condenados e por aí fora e não sei o quê, mas, e bem cá o mas, ele era Deus também, e ressuscitou, e a gente com esta coisa do ressuscitou esquece-se da etapa anterior. Ele ressuscitou porque morreu. Ele deu vida à vida porque deu morte à morte. E para dar morte à morte, sofreu-a integralmente com tudo o que isso implicava.
Por isso, é bom que nós tenhamos presente que Jesus é o nosso Redentor. Ele pôs-se no nosso lugar. Ele resgatou a nossa humanidade. E resgatou-a não foi só pelo facto de ser Deus, não foi só o facto de Ele ressuscitar, foi o facto de Ele morrer por nós. Prova de amor não há maior do que aquele que dá a vida, do que aquele que dá e se dá, para que os outros a tenham, e a tenham, como Ele prometeu, em abundância. Por isso, era este pequenino aspecto que eu gostava desde já de salientar. Em segundo, é mais fácil celebrar o acontecimento de ontem do que viver o acontecimento no hoje e no agora. É mais fácil ter pena de um homem bom, porque era bom, do que perceber que ele continua a ser crucificado em tantos irmãos nossos. E já não são pelos judeus, não são os judeus que o crucificam, agora somos nós. É cada um de nós. E, consequentemente, também há judeus no meio desta história. Mas também há portugueses e também há gente da nossa terra e também somos nós. Quantas vezes? Por isso, é mais fácil às vezes cumprirmos as tradições, fazermos aquilo que de bom ou de importante se fez no passado, do que criarmos nós também a tradição do hoje e do agora para os dias do amanhã. E é de facto nesse sentido que eu penso que nós não podemos estar com minudências, não podemos estar com pormenores, não podemos estar com pequenas coisinhas em que nos agarramos à lei. Olha, não escrevas, eu sou o rei dos judeus, mas escreve, ele disse, eu sou o rei dos judeus. Há sempre gente esperta. Há sempre gente esperta no meio desta história. Há sempre gente esperta que procura agarrar-se aonde pode para fazer vincar o seu ponto de vista. Não digas, não escrevas isto, mas ele disse. Reparem como é tão fácil a gente arranjar sempre coisas para nos agarrar, para nos justificar. Agarramos assim a estas coisas, agarramos porque de facto hoje em dia já se reza pouco e portanto se reza pouco nós vamos também rezar pouco, ainda mais pouco, passa o português. Acabamos muitas vezes por dizer, porque pronto, vamos lá ver, agora havia tão pouca gente, mas agora como as missas são transmitidas pela internet, agora até vem mais gente e por aí fora, e a gente começa a agarrar estas coisitas. Todos. Estas coisitas só acontecem quando somos capazes de nos darem, quando somos capazes de morrer pelo outro. Por exemplo, como acontece com os médicos neste momento, com esta pandemia, como acontece com os enfermeiros, e temos aqui, temos aqui gente que é enfermeira e que está também agora de olho na nossa celebração, com o pessoal auxiliar, com gente que trabalha nestas grandes superfícies e nos supermercados para que outros tenham vida e vida com abundância. Então isto não é morrer também? Não é morrer, até porque alguns correm mesmo o risco de se contagiar. Eu penso que, e peço desculpa, já devia ter acabado, mas penso que, e a culpa é de Pato Pimenta, porque eu de facto não sabia se ele vinha ou se não vinha, acabei por não preparar as coisas como devia ser, e depois agora nunca mais me calmo. Não, mas Pato Pimenta e todos, agora falando a sério, isto para vos dizer que é fácil olhar para trás, é mais fácil olhar para trás, porque já está feito, o caminho está feito. Mal ou bem, a gente já sabe como é que é. Agora para a frente, isso é que é complicado. E é precisamente este o grande apelo que se calhar o Senhor nos faz hoje, a mim padre, a nós padres, a vós leigos e religiosas, é de facto hoje este apelo. Estás disposto a morrer no hoje e no agora? A dar-te? A fazer alguma coisa de jeito? A romper caminho? Não que os outros fizeram, mas que tu vais fazendo? Que este Jesus que morre na cruz, que continua no hoje e no agora em cada um de nós, a dar-nos a sua vida para que nós a possamos dar aos outros à nossa volta, para que todos tenham aquilo que este Deus quer que todos tenham, vida e vida com abundância.
Nós passamos agora para uma outra fase da nossa cerimónia de hoje. Eu esqueço-me sempre, depois quando olho os bancos vazios, é que me dou conta que os bancos agora estão desse lado. Dou-me conta, de facto, damos conta que a celebração é diferente. Não há missa. Embora haja comunhão, porque consagramos ontem, Quinta-feira Santa. E porque não há missa, é uma celebração especial da morte de Jesus, que tem diversos momentos. O primeiro já foi, ou está quase a acabar, que é precisamente o da palavra. Agora é uma oração universal que nós vamos fazer, mas de uma maneira mais pausada e por todas as pessoas. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra. E a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja, dispersa por todo o mundo, persevere firme na fé, para dar testemunho do vosso nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus Nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, o conserve e defenda da sua Igreja para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e, por vossa bondade, protegei o pastor que escolhestes para a vossa Igreja, a fim de que o vosso povo cristão, governado por vós, sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo nosso Bispo António e por todos os presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o povo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos, para que Deus Nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo Nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos catecúmenos, de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus Nosso Senhor lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Oremos pelo povo judeu, para que Deus Nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e omnipotente, que confiastes as vossas promessas a Abraão e à sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa família, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrarem a verdade, e a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente na unidade da fraterna caridade, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos que não creem em Deus, para que, pela retidão e sinceridade da sua vida, cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e omnipotente, que criastes os homens para que vos procurem, de modo que só em vós descanse o seu coração, concedei-lhes que, no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como o único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus Nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e omnipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens e os direitos dos povos, assisti os nossos governantes, para que, com o vosso auxílio, se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e os desterrados, dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes, fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre a humanidade da doença e do medo, cure os doentes infectados pela Covid-19, conforte as famílias dos doentes, conceda o discernimento aos governantes, seja a sabedoria, o vigor, o amparo e conforto dos médicos, enfermeiros e voluntários, e consolo dos moribundos, e a vida eterna aos que celebram a Páscoa definitiva. Deus eterno e omnipotente, salvação eterna dos vossos fiéis, dai-nos a graça de saber enfrentar serenamente
e com fé a epidemia que ameaça a nossa vida e a de tantos irmãos e irmãs, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eis o madeiro da cruz do qual está suspenso o Salvador do mundo. Eis o madeiro da cruz do qual está suspenso o Salvador do mundo. Eis o madeiro da cruz do qual está suspenso o Salvador do mundo. E é agora o espaço em que nós todos somos convidados, por breves instantes, a adorar este Deus que se fez homem para os homens e com os homens, este seu Filho, e poderemos fazê-lo de um jeito muito simples. Em primeiro lugar, falo eu, e apenas eu darei um beijo na cruz. Depois, cada um de vós aproxima-se. Não é necessário tocar, basta estar por momentos em silêncio. Podem fazer, se quiserem, uma genuflexão, uma inclinação, aquilo que melhor entenderdes, e durante o tempo simples, mas também que não está contabilizado, cada um fará aquilo que melhor lhe apraz para render assim a sua homenagem a este Deus que se deixou crucificar.
depois da primeira parte, que foi aquilo que nós tivemos a ouvir da Palavra de Deus e das eleições, depois da segunda parte, que foi de uma maneira mais resumida, embora seja a mais importante até se calhar para o dia de hoje, que é a adoração da Santa Cruz, por causa desta pandemia em que as Eucaristias comunitárias não estão suspensas. Vamos agora à última parte, a parte em que nos preparamos para a comunhão do pão que foi consagrado precisamente em Quinta-feira Santa, ontem mesmo. E para nos prepararmos precisamente para a comunhão, fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. O corpo e sangue de Cristo nos guarda para a vida eterna. Amém. Por Cristo. Amém. Por Cristo. Amém. Por Cristo. Por Cristo. Por Cristo.
Deus eterno e omnipotente, que nos renovastes pela gloriosa morte e ressurreição de Jesus Cristo, confirmai em nós a obra da misericórdia, a obra da vossa misericórdia, a fim de que pela comunhão neste mistério vos consagremos toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo aqui reunido e espalhado por tantos cantos e recantos e que assistem em direto a esta nossa celebração. Derramai a vossa bênção sobre este povo que celebrou a morte do vosso Filho na esperança da sua ressurreição e concedei-lhe o perdão e o conforto. Aumentai a sua fé e confirmai-o na esperança da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Isto é para todos. Até amanhã, às 21 horas, aqui mesmo, e penso com as mesmas... Ai, está bem. Aqui o nosso arcipreste, para ter um pé aqui e outro lado, vai estar amanhã em Águeda, é isso? O que é dizer que preside no domingo aqui. Exatamente. No dia de Páscoa. Mas eu e o Paulo estaremos de certeza absoluta, tanto quanto a gente pode garantir estas coisas. No que nós depender aqui para celebrar a noite mais importante do ano. E se calhar a noite e dia. E se calhar sem ser